Meus queridos irmãos, Jesus, nesses evangelhos que nós estamos lendo nesses últimos dias, tem sido muito duro, muito veemente na correção dos fariseus, dos mestres da lei, chamando-os várias vezes de hipócritas. A palavra hipocrisia, que significa teatro, que significa máscara, acabou tornando-se também um adjetivo para quem é fingido, para quem não é transparente, para quem vive a vida religiosa, a vida cristã, apenas como um teatro, como aparências. Jesus, eu dizia algumas missas atrás, ele corrige todo e qualquer pecado. Ele não é complacente com nenhum pecador no seu pecado. Ele é bom, misericordioso, ele é amoroso com o pecador, mas não é complacente com o pecado. Ele não aceita o pecado, porque nos destrói. E como Deus poderia aceitar um filho se autodestruir passivamente? Então Deus, ele age para que o pecador abandone o seu pecado e, portanto, abandone a sua própria destruição. Porque todo e qualquer pecado nos destrói. Mesmo os pecados leves também precisam ser superados. Porque mesmo que não haja uma destruição mortal, mesmo que não haja uma destruição permanente, podemos dizer assim, mesmo o pecado leve nos machuca e nos fere em nossa dignidade de filhos de Deus. E Deus, que é bom, misericordioso, Ele quer que abandonemos todo e qualquer pecado, porque Ele não quer nem mesmo que nos firamos, mesmo que seja levemente. Nenhum pai se regozija em ver o seu filho se mutilar, se machucar, se destruir. Então, Jesus combateu o pecado, embora tenha acolhido e abraçado o pecador, sempre muito veemente na luta contra o pecado, no combate contra o pecado. Mas ele tinha uma aversão especial ao hipócrita, ao pecado da hipocrisia. E por que ele tinha uma aversão especial a esse tipo de pecado? Porque o hipócrita, ele se fecha para a graça de Deus, ele se reveste de uma embalagem. Aqui Jesus usa a expressão um sepulcro caiado. Sepulcro caiado significa um sepulcro pintado com cal. Então, passava-se cal nos sepulcros até para destacá-los, para que ninguém tocasse, porque senão ficariam impuros. Então, hoje a gente também vê muitos cemitérios assim que passam cal nos sepulcros, quando não reveste de pedra, os mais de condição, né, colocam pedra e tudo, mas muitos só colocam lá um cimento e passa cal, passam uma tinta branca. Então, na época de Jesus, os túmulos eram pintados com cal para distinguir bem, para que ninguém pudesse tocar e ficar impuro. Não era possível tocar nos túmulos, e se tocasse, precisaria passar por um ritual de purificação. Mas também isso enfeitava o túmulo de certo modo, deixava branquinho, destacado. Jesus diz: sepulcros caiados. Ou seja, tem uma embalagem bonita, mas por dentro são ossos e carne podre. É podridão, não tem vida, não tem consistência, não tem vida interior. É falsidade, é tudo falso, só aparências. Então, a pessoa se reveste de uma embalagem religiosa,
uma embalagem de fé, uma embalagem de convertido. Mas como é só aparência, é só embalagem, é só casca, ela se finge de santa, não se reconhece pecadora, não tem humildade, essa pessoa não pode ser recuperada. Por isso que Jesus é muito contrariado com esse pecado. É porque ele quer recuperar todos, mas o fingido não tem recuperação. O hipócrita não tem recuperação. Se nós formos humildes diante de Jesus, se abrirmos os sepulcros, né, que temos dentro de nós, dizendo: Senhor, dentro de mim só tem podridão, dentro de mim só tem pecado, dentro de mim é isso que eu sou, me ajuda. Se nós formos transparentes, verdadeiros com Jesus, com Deus, Ele pode nos transformar em grandes santos, como fez com Santo Agostinho, que vamos celebrar amanhã, e hoje celebramos Santa Mônica. Santa Mônica rezou mais de 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Ela insistiu pela conversão dele, rezou. Até certa vez ela queria deixar de rezar, desistir. Então Santo Ambrósio disse: continue rezando, mãe. É impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. Reze, reze, persevere, ele vai se converter. E ele não só se tornou católico, porque essa era a finalidade da oração, né, de Santa Mônica, ela queria que ele se tornasse católico, que ele aceitasse o batismo, mas se tornou um dos maiores santos da Igreja Católica, um dos maiores. Então, Santo Agostinho, que era perdido, podemos dizer assim, perdido moralmente, mas sobretudo perdido nas ideias, nas opiniões, ele era perdido. Às vezes a gente acha que a perdição é só em questões carnais, né? Olhamos para Santo Agostinho assim e falamos: ele era um devasso, saía com muitas mulheres. Na verdade, ele nem saía com tantas mulheres assim, mas de fato ele tinha um problema com o pecado carnal. Mas esse não era o grande pecado de Santo Agostinho. Ele tinha grandes heresias na cabeça. Ele foi maniqueísta, melhor dizendo. Santo Agostinho foi maniqueísta por muito tempo. Então ele tinha opiniões contrárias à palavra de Deus. Ele tinha ideias perigosas na cabeça. E então, Santo Agostinho, com a oração de Santa Mônica, se transformou num grande santo. Abandonou o pecado, se converteu. Inclusive, celebrar Santa Mônica é sempre ocasião de nós relembrarmos isso. Se perseverarmos na oração, nós vamos conquistar o que queremos. Mesmo que demore, mesmo que gaste 30 anos, 40 anos, 50 anos, não deixe de rezar pelos seus filhos, não deixe de rezar pela conversão dos pecadores, não desista das pessoas, não desista nem da sua conversão e nem da conversão das pessoas. Apoiado nesse testemunho de Santa Mônica, apoiados, rezemos sempre pelos nossos irmãos, nunca desistamos de rezar por eles, porque no tempo de Deus a graça virá, do jeito de Deus, no momento de Deus. Então a pessoa que sabe abrir o coração com humildade e sabe se revelar, se desvelar diante de Deus na oração e na humildade, tem recuperação. Mas quem diz: eu não tenho que converter, eu não tenho que consertar, eu não tenho que melhorar, eu sou santo, eu sou ótimo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ótima, esta pessoa não tem recuperação, e isso deixa Jesus muito contrariado. Ele quer que todos se salvem, por isso ele bate muito nos fariseus e usa essas palavras fortes, porque ele ama os fariseus. Às vezes dá a impressão que Jesus não ama os fariseus e nem os mestres da lei, não é verdade? O jeito que ele fala parece que ele não gosta deles.
que ele não ama essas pessoas. É o contrário, ele ama muito. Ele amou muito essas pessoas. E foi por isso que ele usou palavras tão fortes, para despertá-los, para mostrar que o caminho que eles escolheram, do fingimento, da arrogância, do orgulho, da vaidade, era um caminho muito perigoso e sem volta, se eles não fossem humildes e se rendessem, como fizeram as prostitutas, como fizeram os cobradores de impostos, os ladrões, os assassinos, como fez o bom ladrão. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Eu mereço estar aqui, o Senhor não. Eu fiz coisas para estar aqui, para merecer estar aqui, o Senhor não. O outro ladrão ficou se gabando, ficou com arrogância e não teve recuperação. Mas o bom ladrão, ele foi recuperado porque foi humilde. Então, a grande lição do evangelho de hoje é que nós precisamos ser humildes e pedir a graça de Deus, mostrar a nossa podridão, mostrar os nossos pecados, as nossas mazelas, com confiança ao Senhor, para que Ele possa transformar. Não colocar uma embalagem bonita que na verdade nos cerca, nos prende, nos fecha numa bolha e impede a graça de Deus de entrar na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.